Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e estou começando mais um episódio do podcast Galo Arrasando Meu Sofrer. Podcast onde irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de uma derrota do Atlético contra o Palmeiras por 3-2. E esse placar é muito mentiroso, porque foi um total atropelo do Palmeiras contra o Atlético. Foi essencialmente a partida mais desesperadora do ano do Atlético. Foi uma partida que eu termino achando que tem que demitir o Cuca e dispensar uns 6 jogadores, porque o Atlético foi completamente atropelado e humilhado pelo Palmeiras. O Atlético parecia um time anão, minúsculo, enfrentando um time poderoso, sem qualquer alternativa de jogo. O Palmeiras humilhou o Atlético em todos os sentidos. O Atlético não conseguia tocar 3 passes em sequência. Foi um domínio total. O Atlético deu um chute a gol no primeiro tempo, que foi o gol de falta do Hulk. E no segundo tempo o Atlético deu 3, 4 chutes, todos de fora da área, porque não conseguiu entrar dentro da grande área do Palmeiras. Foi um domínio tão absurdo que parecia que o Atlético era um time de terceira divisão contra um time de primeira divisão. O Palmeiras, que jogou o Mundial, tinha muito mais perna que o Atlético. Apertou em todas as bolas, marcou muito, enquanto o Atlético é o time marca fofo. Eu acho que eu vou usar essa expressão agora para identificar como a marcação do Atlético funciona, que é o time marca fofo, que é o time que não consegue pressionar nenhum adversário. É uma sensação que a gente tem, que eu já falei, que parece que quando o time adversário quer fazer gol, faz gol no Atlético, porque a marcação do Atlético é muito frouxa, e foi de novo. Algumas conclusões foram definidas para mim nessa partida. O Scarpa é um lixo completo, é um jogador muito ruim, ele fez a pior partida dele com a camisa do Atlético, e ele é um jogador, sim, é um lixo completo, ele não serve para nada. E a dupla de volante do Atlético, Alan Franco e Gabriel Menino, é a dupla fantasminha camarada, é a dupla de volantes que não marca, não constrói e não dá saída de bola. A saída de bola do Atlético não existiu depois da volta dos jogos, depois da volta do Mundial. Não existe saída de bola no Atlético. O Atlético não conseguiu sair jogando hoje, só chutão pra frente, não conseguiu dar 3 passes em sequência. Foi mais uma humilhação sofrida contra um time de Abel Ferreira. Eu acho que eu não vejo uma doutrinação tão grande assim há muitos anos no futebol brasileiro. O Atlético não consegue fazer nada contra o time do Abel Ferreira. É um domínio completo. O Atlético é humilhado todo jogo contra esse time. São 3 eliminações em sequência da Libertadores e paulada atrás de paulada em jogos de Campeonato Brasileiro. É realmente assim uma doutrinação completa. O Atlético não consegue jogar nesse estádio aí do Palmeiras. Jogou no Allianz, derrota certeira. Eu já esperava a derrota, mas eu não esperava que fosse uma derrota tão humilhante como foi essa derrota de hoje. Foi a pior partida do Atlético no ano e uma partida que indica muito o que virou o Atlético. Durante essa semana por declarações de torcedores do Atlético, de torcedores ilustres como Calil e Fred Melo Paiva, dizem que o Atlético perdeu sua alma, né? A instituição perdeu sua alma. E hoje, não só a instituição perdeu a alma, mas os jogadores também. Os jogadores desistiram. O que aconteceu hoje não parecia um jogo de um time profissional. Foi um completo domínio do Palmeiras que não dá para explicar por méritos do Palmeiras. Só dá para explicar por demérito do Atlético, demérito dos jogadores, demérito do treinador, demérito principalmente dos ratos que dirigem o clube. Os dirigentes do Atlético destruíram o nosso time, destruíram um time que a gente ama e não tá sobrando mais nada. Venderam mais um volante e agora a nossa dupla de volante é Alan Franco e Gabriel Menino, que não seriam titulares na Série B de 2006. Nesse pós-jogo, eu vou até fazer um pouco diferente, não vou ficar falando escalação não, que nem merece citar nome de jogador aqui não. Sobre a partida, o Palmeiras começou em cima do Atlético, como esperado, e o Galo apresentou a dificuldade na saída de bola, como tem acontecido nos últimos jogos, contra o Bahia e contra o Bucaramanga. O Atlético jogou 3 partidas depois da volta do Mundial, não conseguiu fazer saída de bola em nenhuma das 3 partidas e não jogou nada em nenhuma das 3 partidas. Em 20 minutos de jogo, o Galo não tinha feito nada, o Scarpa não tinha tocado na bola em 20 minutos de jogo. O Galo não conseguiu fazer 3 passes nesse primeiro tempo. Foi tão ruim que o Cuca tirou o Gabriel Menino com 30 minutos de jogo. O Gabriel Menino que sai todo jogo, porque é um jogador horrível, um completo zero à esquerda. Foi tão ruim que teve que sair com 30 minutos. Então entrou o Rômulo improvisado e o Rômulo
que já é um jogador limitado na zaga, na volância, se mostrou completamente irrelevante. E o Gabriel Menino saiu com 30 minutos porque ele tinha um cartão, depois ele fez uma falta perigosa que poderia ter sido expulso. E nos 15 minutos que o Rômulo jogou, ele tomou um cartão e depois fez uma falta em que ele poderia ter sido expulso. Ou seja, a substituição foi um desastre completo também. O Palmeiras abriu o placar em um gol de escanteio. Era totalmente merecido, o Galo não jogou nada. A derrota do Atlético é totalmente merecida. O Palmeiras dominou do início ao fim. O Galo estava sendo atropelado completamente. E aí o Hulk conseguiu um gol milagroso de falta no fim do primeiro tempo. O Galo, sem jogar nada, conseguiu empatar. Conseguiu um milagre de empatar. Só que aí é o problema desse time o ano inteiro também. É o time marca fofo. E aos 5 minutos do segundo tempo, numa falha de marcação, o Galo tomou mais um gol. O time é horrível marcando, é o mesmo problema do time do Milito, não evoluiu nada. E de fato, depois de eu ter passado raiva com o Milito durante o ano inteiro e achar que a decisão da saída dele foi boa pro Atlético, agora eu acho que talvez era melhor continuar com o Milito. Porque com o Milito o Atlético tentava jogar, né? O marca fofo continuava ali, mas o time tentava jogar. Agora não, agora a gente tem o pior dos mundos, a gente tem o time marca fofo e o time que não consegue trocar 3 passes em sequência. Como eu disse no início, fazia anos que eu não vi o Atlético tão minúsculo perto do adversário como foi hoje. O Atlético foi pequeno, o Atlético foi um time de terceira divisão enfrentando um time de primeira divisão. Foi, sim, desesperador. Eu só vi esse jogo até o final para fazer esse podcast, porque minha vontade era ter parado de assistir, porque esse não é o time que eu quero ver. Eu cresci vendo o Atlético não ganhar nada durante anos e anos, mas o Atlético tentava, o Atlético não tinha dinheiro, não tinha jogador, mas tentava. Hoje não, hoje o Atlético foi minúsculo, hoje o Atlético foi um átomo perto do Palmeiras. E aí, aos 31 minutos do segundo tempo, o Atlético não tinha feito nada, tinha dado um chute a gol e de um chute de fora da área que não tinha a menor chance, domínio total do Palmeiras. E o time marca fofo tomou um gol ridículo de novo que não dá pra explicar. Vocês têm que ver esse lance porque é um gol ridículo de todas as formas, lambança de todos os jogadores do sistema defensivo. É um absurdo o que foi esse gol. Depois desse lance, minha única ideia era demite o Cuca e dispensam 6 jogadores. O Cuca, Scarpa, Gabriel Menino, Rômulo, Júnior Alonso, esses jogadores não têm condição de jogar para o Atlético. São jogadores assim muito fracos e são marca fofo. E claro, o jogador que eu reclamo todo jogo, o Alan Franco, o fantasminha camarada, é o mais marca fofo de todos. Todos esses jogadores tinham que sair do Atlético hoje. Não tem condição o que aconteceu hoje com o Atlético. Esse é um placar muito mentiroso. Porque ali, aos 45 minutos, o Hulk fez mais um gol de falta e diminuiu para 3-2. Mas esse placar não é merecido. Era para ter sido um 5-0 para o Palmeiras. O Atlético já jogou dessa maneira minúscula contra o Cruzeiro e empatou de 0-0, porque o Atlético se abdicou de jogar aquele jogo. E hoje se abdicou de jogar, mas sem alma, com erros bobos, com a marcação fofa de sempre. Como eu disse no início, a partida mais desesperadora que o Atlético fez em muitos anos. Eu não sei o que está virando o time que a gente ama. É realmente inacreditável o que aconteceu hoje. Se o Atlético tivesse dirigentes de verdade, eles teriam que chegar, esperar o time voltar para Belo Horizonte, reunir todo mundo e ter uma conversa séria sobre o que está acontecendo e talvez pensar em seriamente demitir o Cuca. Porque o que aconteceu hoje é desesperador e vai ficar pior. O próximo jogo é contra o Flamengo e se contra o Palmeiras o Atlético foi tão minúsculo, imagina contra o Flamengo. É realmente assim inacreditável o que se tornou o Atlético. A instituição perdeu sua alma e os jogadores também. E a torcida também está perdendo. A torcida real já não pode mais ir no estádio porque é muito caro os ingressos. E não está sobrando nada. Esse não é o Atlético de verdade. Esse time é outra coisa. Não é o time que a gente torceu a vida inteira. É só isso que eu consigo imaginar. Esse não é o time que eu torci a minha vida inteira. Isso aí é outra coisa, virou outra coisa. Eu estou realmente cansado das mentiras que essa diretoria fez durante todo esse processo aí de compra do time. E eu só tive um momento de felicidade nesse ano de 2025, que foi o mês em que o Atlético não jogou. Foi o mês do Mundial, em que eu não precisei me importar com esse time, porque foram 3 partidas horríveis. Não jogou nada contra o Bahia, nada contra o Bucaramanga e nada contra o Palmeiras. E contra o Palmeiras o Atlético pareceu um anãozinho. E isso é muito triste. É muito triste ver o que está se tornando o Atlético. E a nossa luta é os 45 pontos.
essa é a nossa única expectativa, porque não existe mais nada pra gente nesse Campeonato Brasileiro. O ano já acabou, dia 20 de julho, e não dá pra esperar mais nada desse time. Não tem alma esse time. Completamente desesperador a partida de hoje. Esse é o meu comentário sobre esse jogo e é um caso a se repensar aí, gente. O que se tornou o Clube Atlético Mineiro? Porque parece que ele acabou e a gente tá vendo um zumbi sem alma aí toda quarta e domingo. Por hoje é só. Eu fico por aqui. God bless e good night.